Graças e paz, amados irmãos e irmãs. Tudo bem com vocês? Olha eu aqui, ó. Pega de surpresa, mas é muita honra, né? Ser escalada para ministrar uma palavra. E independente de tempo, né? Porque eu soube agora, tipo finalzinho, quase finalzinho da tarde, né, pastor? Aí quer dizer, nós temos que estar preparados, sabe? Porque a palavra tem que estar, se ela está enxertada em nosso coração, então nós temos que estar prontos, né? Afinal de contas, todo esse esforço dos nossos pastores, da nossa liderança, para nos transmitir todos esses mistérios do reino, todos esses ensinamentos grandiosos, não é somente para, sabe, servir de beck sentado e ponta de banco, né? É para arregaçar as mangas e ir. Então, eu agradeço a Deus pela vida do pastor e pela confiança que ele me deu de estar aqui, tá? Humildemente, porque longe de mim dizer que, vou dar um ensino, porque isso cabe a eles. Mas que o Senhor venha me usar, né? Dizer que eu preparei uma palavra, não, já tenho um script pronto, irmãos. Não tem. Então aqui vai fluir somente da parte do Senhor mesmo. Não tive tempo assim de chegar e, peraí, vou meditar em tal assunto, né? Mas eu falei, esse aqui, Senhor, não tem essa, né? De, vou fugir da raia. Mesmo porque eu não sei dizer não, né? Então, bora lá. Amém, meus amados? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Santo Soberano, Salvador Jesus Cristo. Senhor, estamos aqui, entrando em Tua presença, primeiramente para bendizer o Seu grandioso nome. Grande Tu és, Senhor. Assim como Teu Filho amado Jesus Cristo. Meu Deus, que veio aqui na terra, como homem, se esvaziou, e veio, Senhor, completar o Seu plano, para que futuramente nós possamos gozar, meu Deus, do Teu reino, gozar, Senhor, de uma vida plena. Mas estamos aqui, Senhor, para aprender. Nós somos filhos, herdeiros e co-herdeiros em Jesus Cristo. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo. E nós estamos aqui para aprender o tempo todo. E mesmo que a vida nos pregue algumas peças, Senhor, nós estamos aqui para cair sim, mas levantar pelas Suas mãos. Mesmo que a tempestade nos aflija, mesmo que seja humanamente impossível andar sobre as águas, Pai, mas que se tivermos esta ousadia como teve Pedro, Senhor, de andar sobre as águas para ir ao Teu encontro, mesmo que nós submergimos, mas as Tuas mãos poderosas há de nos amparar e nos levantar para andarmos juntos sobre as águas e voltarmos para o barco. Então, Senhor, graças Te damos por todo esse grandioso amor. Pai, eu peço a Ti agora neste momento que abra a nossa mente, abra o nosso coração, abra o nosso espírito, Senhor,
para receber com mansidão toda a palavra que for aqui ministrada. Que, literalmente, Pai, sou franco em dizer que não irá partir de mim, porque já confessei aqui que não preparei nada. Mas que estou aqui, Senhor, pronta para te servir, em espírito e em verdade. E peço a ti, Senhor, que afaste todo impedimento, toda e qualquer distração, que possamos focar, Senhor, naquilo que o Espírito Santo pretende dizer aqui para a tua igreja, Pai. Igreja corporativa, no corpo de Cristo. Senhor, eis-nos aqui, Senhor, para receber, para que essa palavra seja enxertada em nosso coração e que possamos praticá-la no nosso dia a dia. Graças te damos por todo esse grandioso amor. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Meus amados, é assim, né? A gente pensa assim, meu Deus, né? O que vou dizer? Né? O que vou falar? E algo me veio assim no coração imediatamente, que vem de encontro até ao pedido do pastor, que nós temos que estar sempre pronto para servir. Então, assim como todos os dias nós acordamos, e eu sei que independente de idade, porque aqui tem crianças também, né? Tem o Cauã, tem o Dudu, eles já estão numa idade que também tem compromissos, não é verdade? Porque eles têm os deveres de escola, eles têm que ajudar pai, mãe, avós, tios. Então, pensar que uma criança não faz nada, para mim isso é um erro gravíssimo. Porque mesmo que eles tenham a inocência, mesmo que não é um compromisso de bater cartão em nenhum lugar, mas eles também estão servindo. Eles prestam uma obediência, principalmente aos seus pais e aos adultos, às pessoas maiores. Então isso também é um serviço. Então essa palavra vai de encontro a todos nós, porque serviço é realmente estar disposto a fazer algo para alguém, em prol de alguma coisa, né? Você não faz o serviço para nada, você faz o serviço com algum objetivo. E eu pensei nessa palavra serviço, porque serviço maior do que o de Jesus não há. Ele foi o exemplo de servir com toda a sua plenitude. E posso dizer que com toda a excelência. Se há alguém aqui na terra que serviu realmente em espírito e em verdade, esse alguém, que é um ser sublime e poderoso, é o Senhor Jesus. E veja que a palavra diz que ele em nenhum momento ele quis ser igual a Deus. Pelo contrário, ele se esvaziou. Então, meus amados irmãos, se o Senhor Jesus, que tinha toda a autoridade e poder de, né, digamos que arrebentar o nariz, né, como muitos fazem, né? Nós sabemos que as pessoas que têm autoridade, como por exemplo os nossos políticos, paz e irmã, tudo bem? Paz e irmã Vanessa. A nossa mãe até se emocionou. As paz, querida, tudo bem? Assim como você vê que os poderosos, os políticos, eles se gabam tanto, né? De liderança, que chega assim, desculpa o termo, mas chega a ser vergonhoso, né? Porque
da autoridade para fazer... Se fosse para fazer o bem, vá lá, né? Mas quantas coisas terríveis, né, a humanidade tem passado por causa de soberba de poder. Hoje mesmo, meus amados, eu fiquei sabendo de uma história que eu fiquei, assim, pasma, né? Eu não vejo TV, né? Dificilmente eu ligo uma TV para ver alguma coisa, né? Só que aí eu fico sabendo, como diz o ditado, por bocas de Matildes, né? Só um minutinho, deixa eu só perguntar uma coisa aqui para a irmã Vanessa, gente. Ô, irmã, você não trouxe o seu... Não trouxe outro. Ah, senão eu ia pegar... Não, isso aqui. Amém. Então tá bom. Senão eu ia servi-la, né, pegando a tomadinha lá para você. Tá? Mas amém. Aí eu já soube, gente, de uma história que eu falei, não, eu soube por bocas de Matilde, como diz o ditado, né? Falei, gente, como é que pode um negócio desse? Porque um policial, não sei se todos vocês souberam, mas eu soube dessa história, eu não sei nem se aconteceu hoje, que dia que aconteceu, mas um policial correndo atrás de um homem, né? Simplesmente pegou o cara, eu não vi a cena, tá? Eu estou repassando aquilo que eu ouvi. Simplesmente pegou o cara, alcançou ele e pum, jogou viaduto abaixo, ponte abaixo, né? Passava um córrego embaixo, então era uma ponte, né? Jogou, assim como se joga um saco de lixo. E eu não sei o que o cara fez. Mas independente dele ter feito até algo terrível, isso não dá o direito de ninguém, seja um policial, seja qualquer autoridade, de fazer um tipo de coisa como essa, gente. Cadê o amor ao próximo, né? Porque a palavra diz que a gente tem que amar até os nossos inimigos, né? A prova do verdadeiro amor é esse, porque dizer eu amo para a Vanessa, que é uma pessoa maravilhosa, é fácil. Mas e eu chegar e falar que eu amo o meu inimigo? Será que alguém tem coragem de chegar e dizer que ama o inimigo? Que perdoa o inimigo? É muito difícil. E eu tive isso por mim, tá? Então, não dá o direito da pessoa de torturar ninguém, nem de jogar a pessoa, né, ponte abaixo, misericórdia. E essas coisas me assustam, porque aonde está o amor, né? Sendo que Paulo, em suas cartas, diz que o amor é o dom supremo. Sem amor, nada teremos. Então, aonde está este amor, gente? Aonde? Aonde foi parar o respeito ao próximo? Sabe, eu estava comentando aqui com uma aluna que o professor, o mestre, perdeu o seu valor. Porque, eu digo por mim que sou professora também, né? Lido com pessoas todos os dias. E o professor perdeu, o respeito pelo professor se perdeu. Então eu vejo aí alunos que enfrentam seus professores, seus mestres, e se o professor retrucar ou encostar nesse aluno, dá ruim, sabe? E são atacados não só pelos próprios alunos, até pelos pais. Eu lembro que na minha época, se eu fizesse algo errado na escola e levasse uma advertência, além da vergonha de levar uma advertência, eu ainda levava uma baita bronca dos meus pais. E ainda tinha que ir lá pedir desculpa para o professor. Hoje em dia, ai de você se, né, falar alguma coisa contra o filhinho. Então, uma geração muito de mimimi. De mimimi mesmo. E o serviço tem se perdido. Sabe por quê? Porque é tudo de bandeja, né? Tem tudo fácil. Só que servir não é fácil.
Quem aqui trabalha cedo, acorda cedo para trabalhar? Levanta a mão. Ninguém? Opa, 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30. Você vê? Quantas pessoas acordam cedo para trabalhar? Todos os dias. Agora eu pergunto para todos nós, estou me incluindo, quando você acorda disposto a servir ao Senhor? Não precisa nem me dar a resposta. Pense em cada um. Se vocês acordam dizendo assim, Senhor, eu estou pronta para te servir. Ou vocês, ou nós, né, porque eu me incluo, acorda assim, nossa, eu tenho que chegar no trabalho, eu tenho que fazer não sei o quê, eu tenho que ir não sei aonde, eu tenho que fazer, né? E vamos falar a verdade, sejamos francos. Que muitas das vezes nós acordamos mesmo assim, já ligado no 220, ou não, né? Tem gente que acorda no 2 por hora. Mas, eu acho que é a maioria, porque o que deram de risadinha aí, acho que é a maioria, hein, pessoal? Ah, peguei vocês no pulo, hein? Olha isso. É assim que a gente descobre as verdades, olha só. Os primeiros 10 segundos não abrem nem o olho ainda. Olha aí, 10 segundos? Olha que você está sendo generoso, hein? Tem gente que põe o celular para despertar a cada minuto, a cada 5 minutos, né? Aí quando dá assim uma meia hora, 1 hora, Jesus, para que isso, né? Ficar botando, não entendo esse modo soneca não. Para mim é assim, ó, o relógio despertou, eu levanto. Tem essa de 5 minutos, 10 minutos, que você não vai dormir, cara. O diacho do celular vai ficar lá tocando no seu ouvido. Você tá ganhando o que com isso? Um barulho no seu ouvido? A Alessandra deu uma risada. Tipo assim, eu faço isso, né? Eu durmo 5 minutos, acordo, durmo mais 5 e vou até. E vai até. Coitado do Alessio, hein? Ô, Minha Alessio. avó. Tua avó também? Olha isso, a gente vai descobrindo, né, as coisas. Aí eu não durmo muito, não. Eu levo ele na escola, volto e durmo mais 1 hora. Olha isso. Não, engraçado é quando eu acordo. Pode falar, pode falar. Vai lá entregando. Engraçado é quando eu acordo. Tipo assim, eu acordo nem abri o olho. Tipo, sábado e domingo, eu abro o olho. Eu já tô lavando nada. Agora é a hora do celular. É bem por aí. Mas, gente, olha, isso é um conselho que a gente precisaria praticar mais. E com todo o amor e carinho, eu falo para vocês, acostumem-se a abrir os olhos prontos para servir ao Senhor. Primeiramente, para agradecer por mais um fôlego de vida, para estar, né, aqui pronto para mais uma batalha, porque o dia a dia não é fácil, não. Quem que vive o mar de rosas, levanta a mão. Não dá, né? Mas nem quem trabalha com floricultura. Não dá, gente. A vida é dura mesmo, tá? A própria Bíblia diz que neste mundo teremos aflições, né? Então, não diz que vai ser o mar de rosa, porque até mesmo para o Senhor foi fácil para ele. Vocês acham que a vida do Senhor Jesus foi fácil? Pelo contrário, eu acho que se cada um de nós fosse passar por um pingo do que ele passou, a gente não suportaria não, gente. Não suportaria. Vamos falar sério, vai. Sabe? Então, a gente tem que pedir ao Senhor forças, sabe? Sabedoria, discernimento. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Não temos uma bola de cristal para saber, né? Hoje vai dar tudo certo. A gente não sabe. A gente tem fé que vai dar certo. A gente tem metas para cumprir. A gente deseja que dê tudo certo. Mas você não sabe se vai dar. Então, conversa primeiro com o Pai que já sabe de tudo, né? Ele sabe de tudo.
Ele sabe o seu deitar, o seu levantar, ele sabe de tudo. Então assim, sabe? Conecta nele, liga a tomada nele. Porque quando a gente se conecta com o Pai, pode ter plena certeza de que, sabe, temos ali uma potência máxima. E assim, ó, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem puder me responde, porque eu quero ser dinâmica também, que nem os pastores. Yes? Alguém me responde o que é servir por excelência? O que é servir por excelência? Olha aí, bota a cachola para funcionar, vai. O que? Hã? Servir para uma recompensa? Para uma recompensa? Sim. Se você serve por excelência, você tem uma recompensa. Não, servir só pela recompensa. Só pela recompensa? Não. Isso, entendeu? E já é servir por interesse. É doar tudo de si, naquele momento que você está servindo. Boa. Aquela pessoa. Doar tudo de si. Fazer o seu melhor, né? Mais alguém? Bora lá. Vamos, pensa aí. Bora lá. Hã? Mais ninguém? Ninguém nunca serviu por excelência? Mas é isso mesmo, sabe? Servir, no meu entender, é servir além da expectativa, né? É ser assim, sabe? Tentar doar o seu máximo mesmo, o seu tudo, de peito aberto, tá? Assim, por exemplo, a Sâmia, ela vem louvar aqui. E quando ela vem louvar, ela louva com excelência. Por quê? Só porque ela tem uma voz bonita? Não, porque ela está se doando, né? Ela está prestando esse serviço para o Senhor e para o corpo da igreja, que é o corpo de Cristo, com excelência. Ela quer dar o seu melhor. Porque mesmo que tivesse uma voz de maritaca feita minha, mas se é por excelência, glória a Deus, porque o que o Senhor quer é verdadeiros adoradores. Independente da voz ser bonita, mas se doando, né, com todo o seu empenho, com todo o seu amor. Amém? Então aqui, ó, vamos abrir em Colossenses 3, vamos falar um pouquinho de palavra, e aquilo que o Senhor for me direcionando, a gente vai falando, tá? Colossenses 3. Colossenses 3. Amém? Podemos? Então, Colossenses 3, verso 23, diz assim, ó. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Então, olha só, vamos lá. Tudo é só um pouquinho? Não, é tudo, né? Tudo. Gente, tudo. Você está fazendo alguma coisa na sua casa, seja para você mesmo ou para alguém, inclui esse tudo, tá? Então é tudo que você fizer, faça de todo o
no seu coração, sabe? Porque, vamos falar a verdade, não há momentos na nossa vida que a gente fala, ai, tá bom. Criança danada para falar assim, né? Ai, já vou. Será que está fazendo de todo o coração, né? Não é verdade? Ai, peraí, estou indo. Ah, daqui a pouco eu vou. Não é assim? Criança tem muito disso, né, Cauã? O Dudu saiu até correndo, acho que ele foi no caminho. Foi se esconder. Mas, não é assim? Mas, olha só que diferente. Vamos colocar aí no lugar das crianças, né? Cauã, ó, vai fazer tal coisa assim para mamãe. Ah, tá bom, mamãe. Já estou indo. Né? Não, é para já, mãe. Isso é de todo o coração. Então nós temos que praticar esse todo o coração todos os dias, sabe? E eu não estou dizendo isso só para as crianças. Para nós também, porque mesmo nós adultos, quantas vezes a gente faz uma coisa assim meio que, ai, tá bom, vai, ixi, não vejo a hora de terminar isso aqui, porque, sei lá, vai, tem gente que não gosta de lavar louça. Tudo bem, é um direito seu de não gostar de lavar louça. Mas você vai empilhar a louça suja até quando? Né? Até tá com barata passando por cima, tá com aquelas minhoquinhas, aqueles vermezinhos assim passando. Não vai fazer isso, né? Então, gostando ou não, você vai ter que fazer. Então, é melhor fazer de todo o coração. Né? Tem que ter esse amor, né? Esse zelo. Então tem que ser de todo o coração. Como ao Senhor. Então, tudo que você vai fazer, faça como ao Senhor. Fica tudo mais gostoso, porque servir ao Senhor, gente, vamos falar sério, é muito bom. Porque, poxa vida, Ele, quando esteve aqui na terra, Ele esteve pronto para servir a todos. Todos. Eu vou citar aqui algumas passagens, mas ele não veio para mandar, ó, faça isso por mim, não. Ele veio para fazer por nós, para nós. Mas ele fez tudo como para o Pai. Porque tudo reflete no Pai. Então, quer ter essa intimidade com Jesus? Faça tudo como se fosse para Ele. Porque, mediante a todo o sacrifício que Ele fez lá na cruz, Ele merece muito mais do que isso. Lembra daquela passagem que Ele lava os pés dos discípulos? Quer exemplo maior que esse? De humildade, de servidão? Não é verdade? E assim, ó, aí continua aqui, ó. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Porque, ó, vamos falar a verdade, tem gente que puxa-saco, hein? Só quer fazer, né, caprichado lá para o patrão ver, para não sei quem lá ver, para ganhar os parabéns ou alguma recompensa de homens, né? Tudo bem, a gente trabalha, né? Quem tem patrão tem que fazer para agradar o patrão. Você não vai desagradar o patrão se você está na rua. Mas também, sempre pensando em servir ao Senhor e não ao patrão. Deu para você entender? Porque a palavra aqui é clara, ó, como ao Senhor e não aos homens. Amém? E olha só, olha só, isso aí tem algo legal, porque, ó, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança. Então você vê que tem uma recompensa aí legal. Você vai ter a herança, porque a Cristo o Senhor servis. Você está servindo a Cristo. Tudo que você fizer, pensa nisso, gente. Tudo.
Porque a palavra diz aqui, ó, e tudo quanto fizerdes. Então, tudo que você fizer vai ser a mesma coisa de estar servindo a Cristo. Amém? Mas também se você não fizer, que nem aqui está dizendo no verso 25, ó, mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Amém? Então, esse para mim é um grande ensinamento, tá? Espera aí, muita calma nessa hora, tá? Deixa eu pegar aqui. Vamos para Filipenses. É um livro antes, né? Se não me engano. É. Oi, Gigi. Graças a paz, meu amor. Filha. As paz, para quem chegou, o pastor Tiago. É Lucas o seu nome? Hã? Felipe, olha, de Lucas para Felipe, eu quase acertei. Filipenses, ó, de Filipe para Filipenses, né? Filipenses 4, verso 8. Filipenses 4, verso 8. Podemos? Amém. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. O que também aprendeste, recebeste, e ouvistes e vistes em mim. Isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então, olha aqui, ó. Tudo que fizer, tudo que você fizer, seja verdadeiro, honesto, justo, amável, de boa fama, de virtude, se há algum louvor, pensai nisso. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. A gente tem que fazer com todo amor, com todo carinho, com toda dedicação. Tem que fazer. Não faz de qualquer jeito não, porque, Alessio, se você fizer qualquer serviço lá na sua serralheria de qualquer jeito, vai dar certo? Vai dar errado. Só vai dar errado. Imagina instalar o portão e o portão cair. Ah, vou fazer aqui de qualquer jeito. Pá, o portão cai. Ele vai ter crédito no mercado? Não vai. Então tudo que a gente for fazer, tem que fazer de todo o coração, tem que ser, sabe, com muito zelo. Deixa eu pensar aqui, gente, me dá um tempo. Ó, vai lá em Tito 2. Tito 2, verso 7 diz assim, ó, posso falar? Posso, meus irmãos? Sim. Tem alguém aí? Sim. Alô, tem alguém aí? Muito bem. Então, bora lá, ó. Tito 2 está dizendo assim, ó, 2, verso 7. Em tudo, seja você mesmo um exemplo. Ó, em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Porque assim, ó, vamos dar o exemplo do irmão Alessio. O Alessio, ele se eu for indicar um bom serralheiro, eu vou indicar o irmão Alessio.
E não é só porque ele é daqui da nossa comunhão. Eu vou indicar o irmão Alessio porque ele é um exemplo de um cara que trabalha bem, que trabalha correto. Se eu for indicar uma lanchonete para vocês passarem aí no final de semana, é claro que eu vou indicar o Vila Roxa. Olha eu fazendo propaganda aqui, filha. Uhul! Não é? Isso aí, Vila Roxa, gente. Lá tem açaí, tem, como é que é o nome daqui? Cupuaçu, tem crepioca, tem lanches, ó gente, os lanches lá é top das galáxias, né filha? Rapaz, ó, e é bem servido. Teve a última vez que eu fui lá, eu não estava com muita fome, eu pedi um negócio lá com frutas, como é que era o negócio lá? Hã? O grego eu sempre peço, né? Mas eu quis ser diferente, eu pedi como é que é o nome daquele negócio que vai chocolate? Fondue. Falei, vou pedir um fondue de frutas, né? Aí pá, né? Pedi um fondue de frutas, cara. Eu achei que era um copinho desse tamanho assim. Quando eu vi, era um tigelão desse tamanho assim, que eu não aguentei comer nem metade. Falei, Senhor da glória, que capricho é esse, né? Mas sabe por que é caprichado? Porque com certeza eles fazem com amor. Porque eu sei que esses dois aí dão sangue, suor e lágrimas naquele lugar. E eu tenho a certeza de que, assim, uma loja de açaí para outra não deve ser igual não, porque a deles a gente sente o amor. Vanessa trabalhou lá, ela sabe disso. Então, assim, ó, e outra, sabe, falando aqui do pastor Tiago, da pastora Fabi, que comandam a loja do Vila Roxa, em Bragança Paulista, lá no centro. Ué, tem que fazer... Opa, depois eu quero um cachê nessa história aí, né? Mas, cara, sabe o que eu admiro? Que além do lanche ser de primeira qualidade, tanto os frios quanto os quentes, eles têm amor pelas pessoas, sabe? Eu sei o quanto que eles amam os seus funcionários, que até nas entrevistas, né, filha? A entrevista que é para um trabalho acaba sendo uma evangelização, porque, gente, o serviço à obra, o serviço a Deus, né, é diário. Às vezes a pessoa fala assim, ó, mas como é que eu vou conseguir servir a Deus se eu, só vou ilustrar, tá? Se eu trabalho no computador, né? Eu lido com informática, eu fico de cara no computador o dia inteiro. Então, está lidando com pessoas? Não, está lidando com uma máquina, tá? Mas até mesmo em algum momento vai entrar no WhatsApp, vai conversar com alguém, porque essa pessoa não é isolada do mundo. Às vezes é com sua própria família, sabe? Então, dizer que não dá, eu não consigo praticar a obra, levar a palavra para alguém, porque, só se você estiver numa redoma, né? E seja um ET, né? Para não ter uma oportunidade de levar o evangelho para alguém. Porque não é possível que tudo aquilo que você recebe é para guardar só para você. Não é possível. E que seja, ao menos, para uma lição de vida sua, né? Porque se fale para o espelho, então. Né? Que esse ensinamento seja para você mesmo. Porque tem gente que precisa conversar bastante com o espelho. Para ver se, né, entra na cachola. Porque a vida é difícil. E às vezes a gente tem que ter a humildade de reconhecer que nós erramos, né? E que nós temos que pedir ao Senhor discernimento.
Porque, irmãos, a palavra que entra, ela tem que ser enxertada. E esse enxerto é para... quando você... A dona Maria vai saber melhor do que eu, porque plantação eu só tenho um lugar, né, Maria? Você que cuida. Então tá lá, né, a horta, tal, não sei o quê. Mas para a planta, quando ela é plantada, então, quando você cuida dela, ela vai o quê? Vai florescer, ou vai frutificar, vai ficar bonita, porque às vezes é planta ornamental. Você tem que ter um cuidado com ela, né? E isso requer trabalho. Não é somente, Dudu, não é somente para fazer de qualquer jeito. Porque se faz de qualquer jeito, vai dar certo, Maria? Não vai dar certo. Então, tem um objetivo. Você tem que, tudo que você for fazer, que seja para dar fruto, para florir. Sabe, meus irmãos, aonde a gente passar, a gente tem que, sabe o quê? Levar esse amor de Cristo, esse bom perfume. As pessoas têm que olhar para nós como se olhassem para o Senhor. Não querendo assim, né, alcançar toda a plenitude dele, porque isso, né, só o Senhor nos moldando até chegarmos nesse dia, né? Mas enquanto isso, nós temos que estar dispostos a fazer esse serviço, né, de levar a palavra, olha, mesmo que seja para dar um abraço ao irmão, sabe? Para perguntar assim, ó, tá tudo bem? Porque tem gente que é tímido, né? Tem gente que assim, né, para falar um é custoso, mas não consegue falar muito, dá um abraço, dá um sorriso, se mostre prestativo, não é verdade? O que você ia falar, Dudu? Desculpa, antes que eu esqueça. Eu ia falar sobre a plantação lá. Plantação. É muito boa para plantar as coisas. Plantei duas coisas. Acabei plantando salsinha ou coentro? Acabei plantando coentro sem querer por causa de uma semente. Olha. Que caiu na terra lá que eu fui plantar morango. E sabe aquele caldo lá que a minha fez pra você? Sobrou as sementes, né? Ela falou, vou plantar, vou pegar umas novas e vou enfiar ali na terra. Não é que nasceu? Olha que beleza, hein? Mas sabe o que é isso? É amor. Acima de tudo é amor. Sabe? Essa mão boa que você tem, é porque tem muito amor na sua mão. Teve uma vez, eu era bem pequenininha, eu tinha uns 6 anos por aí. Senta que lá vem a história, vamos lá. Minha avó foi fazer maçã do amor, que era festa junina, essas coisas, né? Aí comendo maçã do amor, jogaram as sementes fora. Peguei a semente e fiz um lozinho só, porque eu era pequenininho, pensei que ia nascer, né? E nasceu mesmo. Olha aí. Nasceu mesmo. Tá vendo? Tinha uma maçã do... Olha, gente, olha que bonitinho, gente. Pensa. Vai pegando a causa aí, né? Ele comeu a maçã do amor, pegou a sementinha, com muito amor, plantou e não é que nasceu mesmo? Olha isso, que exemplo. Exemplo, hein, cara? Exemplo. Então, é isso aí. Espera aí que a gente vai achar mais uma palavra aqui, tá? Aqui, ó. Vamos para 1 Coríntios 15. Vou ficar aqui pelo celular, que para mim é mais fácil, tá? 1 Coríntios 15, verso 58. 1 Coríntios 15, 58.
É qual o versículo? 58. 15:58. 1 Coríntios 15:58. Olha lá, ó. Aqui na minha versão. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Olha só, você vê? No Senhor, o nosso trabalho nunca vai ser inútil. Olha como Ele nos enxerga, meus irmãos. Sabe? Às vezes você pensa que está fazendo... isso aqui é pouco. Né? Nossa, a Claudinha deixou essa garrafa aqui, deixa eu pôr para cá. Para isso, para o Senhor é uma grande obra. Porque Ele não fica assim, medindo. Nossa, olha, Vivi fez uma obra grandiosa, 10 pontos para ela. Aí não sei o que lá, 2 pontos para não sei quem. Sabe, não é assim. Tudo que a gente faz para o Senhor, Ele nos olha e nos admira com muito amor, porque imagina o amor de Deus. Vocês podem... O amor de Deus foi tão grande que entregou seu próprio filho. Que amor é esse? Então, assim, tudo que fazemos, seja grande ou pequeno, gente, não se subestimem. Não se subestimem. Porque às vezes a gente quer fazer coisas grandes que está acima da nossa capacidade. E aí a gente não vai ser legal. Mas quando a gente faz com toda a humildade, com todo o amor, com toda a dedicação, Ele nos admira. Ele nos admira. Então, de novo, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes. Não titubeia, não. O que você for fazer, mergulha. Faz com confiança. E que nada os abale. Porque sabe o que acontece? Às vezes, mediante as circunstâncias, a gente fica colocando empecilhos. Sabe? Assim, empecilhos até nossos mesmos. Tipo, eu não vou conseguir. Acho que eu não sirvo para isso. Não vai dar certo. Por exemplo, o pastor me convidou para ministrar, eu podia dizer, não, pastor, eu não estou preparada. Não me expõe a esse o ridículo de eu fazer algo. Eu vou falar para vocês, irmãos. Antigamente, quando o pastor me pedia para ministrar, meu Deus do céu, eu ficava lá fazendo um resumo que parecia um pergaminho assim, porque, claro, com muito amor, porque eu queria passar coisas bacanas para os irmãos. Mas hoje em dia eu aprendi que a ministração melhor é aquela que sai naturalmente. Não que não é uma coisa assim, não que eu decorasse, mas quanto mais natural a gente fizer, alguns têm uma linguagem mais bonita, né? Mas eu acho que assim, o simples é tudo. O simples é tudo. Tem gente que eu vejo aí na internet que fala bonito pra caramba, que tem não sei quantos milhões de seguidores, mas o conteúdo é fraco. Que fica só no embromation, só enrolando, só cozinhando, ou então falando umas baboselas só para ganhar seguidores, ou para atrair público, massagear o ego. Agora, ter coragem, que tem, por exemplo, os nossos pastores de falar verdades aqui, como foi falado no domingo, né, irmã Maria? Né? De dizer, como assim, né? Não é o pastor Tiago mesmo. Só o pastor Tiago. Assim. É audacioso, cara, né? Porque falar
a gente, ele estava falando sobre bênçãos, né? E aí, nem tudo que fazemos é bênção, né? E tal. E aí, Nem tudo que recebemos é bênção. isso, nem tudo que falamos não, nem tudo que recebemos é bênção. Aí você fica assim, eita, tá variando das ideias, acho que ele tá, sei lá, tomou muito açaí. Né? Mas não, isso aí é a ousadia do Espírito Santo mesmo falando, porque a palavra ela tem que ser confrontada, ela não tem que ser massageada, né? Então, é top o negócio, sabe? Mas aí vamos lá, né? Então, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada abale. Nada, gente. Vai na fé. Quer ir bem? Vai na fé e vai com amor. Sabe? Vai com humildade. Que aí vai dar certo. Aí, sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Sempre está disposto, gente. Disposto mesmo. Hoje meu dia foi assim, super agitado, nível hard. A Vivi estava aí, ela viu. Quando a Samanta chegou, eu já estava no zen. Estava até fazendo a sobrancelha, né, Vivi? Ui, que chique. Mas ela quis cortar minhas unhas, eu falei, não, mas porque eu precisava ter um tempo de inspiração aí para estar preparada. Nem que seja 10 minutos. Mas eu falei, não, hoje não, Vivi. Aí agora você está entendendo por quê, né? Apesar de que eu confesso para vocês, gente, eu detesto fazer as unhas. Ainda bem que as unhas já estão prontas, né? Assim, feita pelo Senhor, né? Mas esse negócio de cutícula, aí lixa, aí base. Pelo amor de Deus, gente. No outro dia já estou tudo borrocado? Vá. Eu não tenho essa paciência, não. Me perdoe. Mas tudo bem, vamos lá, vamos voltar. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Olha, não, pensa nisso. Tudo que você faz não é inútil. Não é. Então, melhor fazer com amor, né, Samanta? Amém? Alguém quer falar mais alguma coisa enquanto eu penso aqui? Vai falando, me ajuda aí, gente. Tem alguém que tem? Abre em 2 Timóteo 2,15. Eu estou pegando alguns versículos que falam sobre serviço, tá? Sobre esse servir a obra, servir ao Senhor, servir com excelência. E gente, dou plena liberdade de vocês também. Lembrei de um verso, lembrei de um fato, quero dar um testemunho. Aqui está aberto, porque a gente sabe que aqui não é só um fala e os outros balançam a cabeça assim, Aí, quando sai da comunhão, né, do culto, da reunião, do estudo, o que foi aprendido? Não sei, eu só balancei a cabeça. Eu só concordei, né? Não é assim, tá? Então, se os pastores, viu, pastor Anderson? Pastor Tiago, sei lá onde ele está, foi para lá. Mas, pastora Fabi e irmãos, se vocês lembrarem de qualquer coisa, bora. Você vê que o Dudu, na inocência dele, ele conta até algumas histórias e é edificante. História que não vai É a história que não falta para esse menino contar, gente. Né? Já que o Gigi também, daqui a pouco nós contar as histórias dele também, né? Ele já chegou contando, eu acho que foi domingo, né? Mamãe bateu na criança. Mamãe e o pastor. Nossa, Oi, meu amor. Mamãe bateu na criança. O pastor?
foi tomar suco de nequim. Ai, gente, morango, né? Olha, gente. Ó, não. Você vê, ó. Foi hoje. A criança, ela não tem vergonha de falar coisas assim, então, né? E às vezes a gente tá aí sentado, aí a cachorinha, fala a verdade, né? A cachorinha fica ali matutando um monte de coisa, às vezes concordando ou discordando, ou pensando em algo que correlaciona com o assunto, mas tem vergonha de falar, É assim às vezes. não é? Eu tiro por mim, às vezes eu fico assim com a vontade, às vezes eu até fico assim, eu vou esperar uma brecha e vou, né? Fazer uma observação. Aí, principalmente o pastor Tiago, né? Que ele vai metralhando, né? Aí, às vezes, assim, eu quero achar uma brecha para dizer, não, peraí, deixa eu falar alguma coisa, mas a gente está lá. Jesus, né? Olha, eu falando mal do meu próprio filho. Não, mas é com muito amor, né? Porque eu admiro. O pastor Anderson não, ele já é mais lento para falar, né, gente? Teve fugindo um pouco do assunto, porque aqui a gente está livre, né? Teve uma vez que eu estava editando olha, esqueci o nome do coisa lá, que é no YouTube, gente, é o Canal. Shorts. Eu estava editando um Shorts, que é aqueles vídeos curtos, né? Isso aí você fica Os Shorts, para quem não sabe, tem que ter 1 minuto, no máximo. Passou de 1 minuto, já não é mais Shorts. É vídeo Já é vídeo. E eu queria ser Shorts. Só que o pastor, era um assunto interessante, só que o pastor falava de uma maneira que só para concluir uma frase durou 1 minuto. Eu falei, como é que eu ponho esse negócio aqui, Senhor? Porque eu queria fazer com amor, tá, gente? Aí o Senhor me deu a direção, né? Acelera que dá certo. Tive que pôr 2 vezes mais rápido. Aí ele foi falando assim de uma maneira mais rápida. E aí deu tudo certo. 1 minuto. Ufa! E aí eu lancei. Mas você vê? Vocês pensam que fazer edição de vídeo é fácil? Não, gente. O negócio é punk. Esses shorts aí, você fica preso nesses vídeos, porque tipo assim, você fala, vou assistir só um, aí você passa. Quando você percebe que passou meia hora, você tá lá ainda. Shorts é uma maneira rápida de vocês atraírem um assunto, mas para quem está editando, olha, esses shorts, cara, eu não lembro o tempo que eu levei, mas eu acho que eu levei tipo assim umas 4 horas, 5 horas para editar. Porque aí você tem que emendar um assunto no outro para ter uma lógica e as pessoas não perceberem que foi cortado, né? Não é fácil não, mas eu amo fazer. Amém? Eu tinha pedido para vocês para ver algum verso, eu me perdi aqui. 2 Timóteo 2,15. Olha aí. Nossa, nem achei. Você fala, muda de assunto. Não é que muda de assunto. A gente está aqui para conversar e nesses assuntos a gente vai entendendo, tá? Porque também se ficar muito metódico, daqui a pouco tem ninguém fazendo assim, ó. Aí, né, tem que bater, dar um glória a Deus, um aleluia aqui, dar uma sapateada para acordar. Comi até um suor. Né? Ó, 2 Timóteo 2,15. Posso falar? Segunda. Calma aí, Peraí, deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Agora, ó, vamos pensar nisso aí, tá? Vamos pensar aqui junto comigo. Se vocês quiserem, vocês também podem fazer observação.
Ó, procure apresentar-se para quem? Para Deus. Aprovado. Agora pensa comigo. Uma pessoa para ser aprovada, ela tem que passar primeiro por quê? Por uma prova. Se vai ser aprovada, vai ter que passar por uma prova, certo? Sim. Então, assim, ó, procurem estar dispostos a enfrentar provas para ser aprovados. Não é verdade? Ó, apresentar-se a Deus aprovado. Então, assim, quanto mais eu me dedicar, né, às coisas, né, a Deus, eu estou, Ele está me fitando, né, Ele está de olho, porque Deus, Ele não desvia os olhos de ninguém, né? A palavra diz que Ele não cochila, não dorme, não descansa, Ele está ali o tempo todo com a gente, né? Então Ele sabe seus passos. A gente consegue fazer alguma coisa escondido de Deus? Não tem como. Então, assim, ó, a gente tem que se apresentar a Deus aprovado. Ou seja, eu tenho que passar pelas provas, né, para ser aprovada, né, para eu me apresentar para Deus. E, gente, não há mal nenhum errar, sabe? O mal é não reconhecer os seus erros. Esse é o grande mal, sabe? Não há vergonha nenhuma de errar. A questão é permanecer no erro e não reconhecer o erro. Mas nós somos desafiados todos os dias, em tudo, em tudo. Então, assim, ó, fazer com o coração aberto mesmo. E se você errou, faça de novo. Errou mais uma vez, faça de novo. Até você ser o quê? Aprovado. Deus, Ele nos quer, Ele nos vê aprovado. Ele nos vê aprovado. Porque Ele te escolheu. E a escolha dele não foi falha. Olha que tremendo isso, gente. A escolha de Deus não foi falha. Por mais que a gente tenha defeitos, por mais que a gente não consiga executar tantas coisas, né, como deveria, mas Ele não te enxerga com falha. Sabe por quê? Porque Ele te enxerga lá na frente. Sabe? Ele pode escolher uma pessoa assim, pensa numa pessoa muito errada, que anda torto por aí, só nas drogas, na bebedice, fazendo coisa errada, mas Ele enxerga, se Ele a escolheu, né? Porque, nós já somos, Deus já nos escolheu desde a fundação do mundo. Ele já sabe do nosso tudo, né? Do nosso tudo. Então, assim, basta nós estarmos dispostos a fazer o melhor. Porque quando a gente faz o melhor, nós galgamos para ser aprovados. Amém? É como obreiros. Obreiro é aquele que faz obra, aquele que está, né, braçal. O obreiro da casa do Senhor não é somente pastores, liderança, diáconos, presbíteros. Não, gente. Obreiros são todos nós. Não existe essa classificação aos olhos do Senhor, porque todos nós somos iguais perante ao Senhor. Ele não faz acepção de pessoas. Há um cargo de responsabilidade? Sim, mas eu não sou melhor do que o Dudu, não sou melhor do que o Giovanni, não sou melhor do que a Fabi, os pastores não é melhor do que ninguém. Não, todos nós estamos sujeitos a falhas, sabe? Mas nós temos que ser obreiros. Obreiro é aquele que faz o serviço, é aquele que mete a mão na obra,
obreiro é o que faz a obra. Amém? Então temos que ser obreiros. E olha aqui, ó, que não tem vergonha do que se... Não, desculpa. Não tem do que se envergonhar. Não temos que ter vergonha, gente. Nós temos que ter a audácia e a ousadia do Espírito Santo. Não tem essa de ficar envergonhado, sabe? Do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Então, assim, ó, quanto mais a gente se aprofunda na palavra, mais a gente vai adquirindo experiência. Amém? Gente, que horas são, hein? Deixa eu ver. Nossa, olha, você fala, hein, Claudinha? Fala a verdade, porque eu não preparei nada, tá? Deixa eu ver se isso aqui vou falar. Já está acabando, tá? Eu quero concluir aqui, tá? Alguém tem algo a dizer, algo a declarar? Eu gosto muito desse verso. Aqui, ó. Romanos 12, 2. É bem conhecido, né? Romanos 12, 2 é bem conhecido. Mas eu gosto para caramba. Posso falar? Sim. Então bora. Ó, Romanos 12, 2. Antes de eu falar, deixa eu perguntar. Vocês estão me ouvindo bem? Estou falando muito alto? Porque meu ouvido está tampadinho, tá? Então não sei se estou falando alto, se estou falando baixo. Tá falando normal. Normal? Tá. Então aqui, ó. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Cara, isso é tremendo, né? Porque assim, ó, a gente não tem que ficar se espelhando nas coisas deste mundo, não, gente. Porque lá fora, sabe o que eles ensinam? Eles ensinam tudo contrário, não é verdade? Então, certos padrões de condutas que não precisa nem ficar citando aqui é normal, né? Hoje em dia tudo é normal, né? Homem com homem, mulher com mulher, aquela confusão toda, né? Tirar proveito de situações é normal, enfim, tantas coisas aí ruins que o mundo, né, acaba atraindo, né, e até mesmo os prazeres mundanos, né, de bebedice, de festas, enfim, de atitudes incorretas, né? O mundo nos atrai para coisas que ludibriam, né, a nossa mente, né? E nos engana. Mas a palavra diz aqui, ó, mas transforme-se pela renovação da nossa mente. Isso é metanoia. A gente tem que, a palavra, ela tem que vir para ser enxertada. Primeiro ela nos confronta, né? Porque nem tudo a gente quer ouvir. Nem tudo a gente quer ouvir, sabe? Mas ela vem e nos confronta, aí faz você pensar, e aquilo que você tá ouvindo, ela vai mexer com a sua cabeça a ponto de te transformar. Nós somos lapidados, né? Nós temos que ser lapidados. E a lapidação, ela recebe pancadas, ela recebe fogo, ela recebe situações que são assim, não tão agradáveis, mas são necessárias para que a gente se transforme em pedras preciosas. Porque para o Senhor, Ele nos olha como joias raras, pedras preciosas. Mesmo que para você
você se ache um pedrisco, sabe? Um pedregulhinho assim, sabe? Aquelas pedrinhas. Né? O Dudu sabe porque ele mergulha lá na piscina, né? Para catar pedrinha. Mas, às vezes a gente se acha meio insignificante, mas o Senhor olha para cada um de vocês, olha para mim, para todos nós, né? Independente de nível de intelecto, de nível de social, raça, enfim, independente de qualquer coisa, o Senhor nos olha como pedras preciosas. O pastor Tiago ensinou, né, teve vários ensinamentos sobre pedras preciosas. E isso é muito bonito, gente. E nós temos que estar dispostos a, de uma pedrinha insignificante, virar uma joia rara para o Senhor. Amém? Amém. Aí ele diz assim, ó, para que sejam capazes de experimentar e comprovar. Você vai experimentar, né? E ainda vai comprovar, você vai se certificar, né? Vai entender, vai pôr à prova, né? Comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É muito bonito isso, gente. A gente tem que estar com a mente aberta para isso, sabe? E tudo isso que eu estou falando para vocês é servir com excelência a Deus. São pequeninas coisas. São nas pequeninas coisas que a gente serve ao Senhor. Amém? Amém. Eu queria só finalizar aqui, não sei se eu vou achar. Peraí, deixa eu ver. Deixa eu só ver se eu acho aqui. Acho que eu não vou achar não. Mas amém, irmãos. Olha, eu poderia aqui estar citando. Peraí. Tá, eu vou encerrar com esse verso aqui. E se alguém tiver alguma consideração, deixa aberto aqui, amém? Vamos para 2 Pedro 1. 2 Pedro, tá? 2 Pedro 1. Amém? Ó, 2 Pedro 1, verso 3 e 4. Diz assim, ó. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos. Seu divino poder nos deu tudo que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Quem nos chamou, meus irmãos? Foi a Claudinha? Quem foi? Hã? Jesus. Dessa maneira, Ele nos deu suas grandiosas e preciosas promessas, para que, por elas, vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Então, olha, o objetivo do Senhor é para que nós tornemos participantes da natureza divina. Ele quer compartilhar conosco essa natureza divina. Não é só para Ele. Então, que possamos estar dispostos a aprender a cada dia, servir todos os dias, como foi falado aqui no início, que a gente
no nosso levantar, possamos, que isso não vai tomar tempo nenhum da sua vida, abrir os olhos e agradecer ao Senhor por mais um fôlego de vida, por Ele está nos dando a oportunidade para servirmos, está nos dando a oportunidade para abrir a nossa mente para o conhecimento da palavra, dando a oportunidade de aprendermos um pouco mais, mesmo que seja com as nossas quedas, porque é errando que se aprende. Então, que temos que estar dispostos de vez em quando, levar uns arrastões, supapos e pontapés da vida, porque nós temos que sermos moldados, né? A conformidade de Cristo, né? Somos conformados em Cristo. E que possamos, por onde passarmos, levar emanar, né, esse grande amor de Cristo, esse bom perfume, por onde nós passamos. Amém? Para que a gente possa, lá na frente, desfrutar de um plano que é promessa de Deus. E as promessas de Deus, meus amados, jamais serão frustradas. Que o Senhor possa nos dar discernimento, que o Senhor possa nos dar ousadia, que o Senhor possa nos dar uma mente aberta para receber com mansidão toda a palavra que for ministrada. E que a gente possa passarmos por todas essas provas, porque o que Ele espera é que sejamos aprovados. Amém? Em amor, porque é isso que nos une, em amor. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Tem algo a acrescentar? Done uma? Done duas? Done três? Então, meus amados, eu, de todo o meu coração, com todo o amor que eu tenho pela palavra, que eu tenho pelo Senhor e que eu tenho por todos vocês, eu agradeço a oportunidade, pastor Anderson, por ter me colocado aí nesse fogo cruzado que é enfrentar aqui, né? Mas que eu possa ter deixado pelo menos um pouquinho daquilo que o meu coração tentou, né? Passar para todos vocês. Amém? Amém? E que a bondade do Senhor sempre esteja com todos nós. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade e as palmas louvam ao Senhor.